Antes das academias lotadas de máquinas modernas, antes dos influenciadores, das grandes marcas, dos podcasts e dos milhões de seguidores, existia uma geração de atletas que treinava praticamente no anonimato. Muitos aprendiam observando fotografias de revistas, assistindo a fitas VHS importadas e testando métodos no próprio corpo. Alguns treinavam com pesos improvisados, outros trabalhavam o dia inteiro e ainda encontravam forças para encarar horas de treino. Eles não tinham a estrutura que os atletas possuem atualmente, mas tinham uma coisa que nunca faltou ao fisiculturismo brasileiro: paixão pelo esporte. Neste vídeo, vamos conhecer 8 grandes representantes da velha escola do bodybuilding nacional. 8 atletas com histórias, físicos e trajetórias completamente diferentes, mas que ajudaram a construir o caminho para a geração brasileira que hoje é respeitada no mundo inteiro. Antes de começarmos, é importante esclarecer uma coisa: comparar atletas que competiram em épocas, categorias e federações diferentes nunca é uma ciência exata. Este vídeo não pretende decretar quem teve o melhor físico de toda a história. A lista é um recorte editorial para relembrar 8 nomes que marcaram o bodybuilding brasileiro. E para aumentar a expectativa, vamos começar pelo 8º nome e seguir em contagem regressiva até o primeiro colocado. Então prepare a nostalgia, porque nossa viagem pela velha escola começa agora. Na 8ª posição, Jorlan Vieira. Jorlan Vieira representa uma das histórias mais intensas do fisiculturismo. Brasileiro, nascido no Rio de Janeiro em 14 de agosto de 1983, Jorlan foi adotado ainda bebê. Durante a juventude, enfrentou dificuldades financeiras e episódios de preconceito, mas encontrou no treinamento uma maneira de construir confiança, identidade e propósito. Ele começou a frequentar academias por volta dos 15 anos, inspirado pelos físicos que via em filmes como Conan, o Bárbaro e Rambo. Naquele período, o acesso à informação era limitado. Parte do aprendizado vinha de revistas e de fitas VHS com gravações do Mr. Olympia. Sua primeira competição aconteceu em 2002, quando terminou em 3º lugar. A partir dali, Jorlan iniciou uma escalada dentro do fisiculturismo carioca. Ele conquistou títulos juvenis do Mr. Rio em 2003 e 2004. Venceu o Campeonato Brasileiro Juvenil de 2004 e, posteriormente, tornou-se campeão do Mr. Rio em diferentes categorias de peso. Em 2011 e 2012, além de vencer sua categoria, também conquistou o título overall do Mr. Rio. Em 2012, foi campeão brasileiro até 85 quilos. Mais tarde, venceu o Arnold Classic Brasil na categoria até 90 quilos em 2014 e novamente em 2016. Um dos grandes diferenciais de Jorlan foi permitir que o público acompanhasse os bastidores de sua preparação. O documentário Mr. Rio, A Batalha dos 80, registrou uma época na qual o cotidiano dos fisiculturistas brasileiros ainda raramente aparecia diante das câmeras. E foi justamente nesse ambiente que nasceu uma expressão que se tornou sua marca: All Day Nigga. Mais do que um bordão, a frase representava sua maneira de viver o esporte. Bodybuilding durante o dia inteiro. Sua trajetória também foi marcada por momentos pessoais extremamente difíceis. Mesmo enfrentando os problemas de saúde dos pais e, posteriormente, a morte do pai, Jorlan continuou tentando se manter competitivo. Jorlan talvez não tenha surgido na era mais antiga desta lista, mas carrega a essência old school. Intensidade, personalidade, sofrimento e uma ligação quase inseparável com o bodybuilding. Mas o próximo atleta prova que a velha escola não possui data de validade. Na 7ª posição, Luiz Sarmento. Luiz Carlos Pereira Sarmento é um dos maiores exemplos de longevidade competitiva do fisiculturismo nacional. Nascido em 1964 e representando o Espírito Santo, Sarmento permaneceu disputando campeonatos em alto nível durante décadas. Em 2012, terminou como vice-campeão no Arnold Amateur,
na categoria até 80 quilos. 2 anos depois, conquistou a segunda colocação no Campeonato Mundial de Júniors e Masters da IFBB, competindo com 83,7 quilos. Em 2016, Sarmento venceu o Campeonato Brasileiro Masters 2 na categoria até 80 quilos. No Mundial de Juniors e Masters de 2017, voltou a alcançar o pódio, terminando na 3ª posição. Mas talvez o aspecto mais impressionante seja sua capacidade de continuar competindo. Sarmento apareceu no Campeonato Mundial da IFBB de 2021 e voltou a obter resultado nacional relevante em 2022. E quando já se aproximava dos 60 anos, sua importância para o esporte capixaba também pode ser percebida pela realização da Copa Sarmento, competição que recebeu seu nome em homenagem à sua trajetória. No bodybuilding, chegar ao palco exige dieta, treino e disciplina. Continuar chegando ao palco durante décadas exige algo ainda mais raro: adaptação. O corpo muda, a recuperação fica mais difícil e as responsabilidades aumentam. Mesmo assim, Sarmento permaneceu ligado ao esporte e tornou-se uma referência regional. Em 2024, ele ainda recebeu reconhecimento no Espírito Santo como destaque na modalidade de fisiculturismo. Sarmento representa o atleta que não abandonou o palco quando o tempo passou. Ele simplesmente encontrou uma nova maneira de continuar. E o próximo nome também protagonizou uma das grandes histórias de retorno do fisiculturismo brasileiro. Na 6ª posição, Isaac Balbi. Isaquiel Costa Balbi, conhecido no meio esportivo como Isaac Balbi, começou a treinar aos 14 anos. Assim como vários atletas de sua geração, sua inspiração veio do cinema. Depois de assistir Arnold Schwarzenegger interpretando Conan, Isaac decidiu que também queria transformar o próprio físico. Sua primeira competição aconteceu em 1992. Ele não apenas subiu ao palco, como venceu a categoria Júnior até 70 quilos. Nos anos seguintes, Isaac construiu um currículo que incluiu títulos estaduais, nacionais, ibero-americanos e sul-americanos. Também representou o Brasil em campeonatos mundiais. Foi 12º colocado no Mundial, realizado na Coreia do Sul em 2007. 16º no Bahrein em 2008 e 9º no Catar em 2009. Além das competições individuais, conquistou títulos sul-americanos na modalidade de duplas. Depois do Mundial de 2009, Isaac se afastou das competições. Mas sua história estava longe de terminar. Segundo o próprio atleta, foi o filho quem o incentivou a voltar. Em 2012, Isaac retornou aos palcos e preparou uma apresentação especial, misturando poses e samba. A coreografia era uma homenagem ao filho e terminava com uma mensagem simples: um bodybuilder nunca desiste. Em 2013, o retorno ganhou uma dimensão ainda maior. Isaac foi vice-campeão no Arnold Amateur, realizado em Ohio, e pouco depois, venceu o Arnold Classic Brasil na categoria até 80 quilos. Nos anos seguintes, ainda disputou eventos importantes, como o Olympia Amateur Spain, de 2015, no qual ficou em 5º lugar na categoria até 85 quilos. Mais tarde, também competiu no circuito profissional da Classic Physique. Isaac Balbi não ficou conhecido apenas por possuir um físico competitivo. Suas apresentações mostravam que posar também é uma forma de contar histórias. E a história mais importante que ele contou foi a de um atleta que voltou ao palco por causa do próprio filho. Do atleta que voltou por inspiração familiar. Passamos agora para um físico tão imponente que recebeu o apelido de Conan brasileiro. Na 5ª posição, Gleison Souto. Gleison Vinícius Ferreira Souto construiu sua imagem com um físico grande, denso e visualmente imponente. Mineiro e declaradamente inspirado por Arnold Schwarzenegger, ele acabou recebendo o apelido de Conan brasileiro. Em 2013, Gleison competiu no Arnold Classic Brasil, da IFBB, e terminou na 5ª posição da categoria até 100 quilos. Mas seus principais resultados internacionais aconteceram alguns anos depois, no circuito WFF e WBBF. Em 2016, na Lituânia, Gleison conquistou o título overall do Campeonato Mundial Amador. No mesmo período, passou a competir entre os profissionais e
Venceu também o overall do Mundial Profissional da WFF e WBBF. Em 2017, voltou a conquistar o título profissional, confirmando sua força naquele circuito. Gleison chamava a atenção pela combinação de volume, estrutura e aparência bruta, mas por trás do físico existia uma rotina extremamente disciplinada. Em uma entrevista realizada depois da conquista mundial, ele resumiu sua visão dizendo que ser fisiculturista é o tempo todo. A frase explica bem a realidade dos atletas daquela geração. Não existia separação entre preparação e vida pessoal. As refeições, o descanso, o treinamento e até os compromissos sociais precisavam ser adaptados ao objetivo de competir. É importante lembrar que o fisiculturismo possui diferentes federações, critérios de julgamento. Por isso, ao falarmos dos títulos mundiais de Gleison, devemos identificar corretamente o circuito WFF e WBBF. Isso não diminui suas conquistas. Pelo contrário, ajuda a preservar a história com precisão. E falando em preservar a história, o próximo atleta começou a competir quando grande parte do público atual nem sequer havia nascido. Na quarta posição, Marcelo Pelayo. Marcelo Pelayo começou a treinar aos 17 anos, tendo Arnold Schwarzenegger como principal inspiração. Em 1983, conquistou seu primeiro título carioca. Naquele mesmo ano, participou pela primeira vez do Campeonato Brasileiro e terminou como vice-campeão. Aquele resultado foi apenas o começo. Ao longo da carreira, Pelayo conquistou 5 títulos brasileiros, individuais e outros 4 campeonatos brasileiros na modalidade de duplas. Entre suas experiências internacionais, destacou como uma das mais marcantes a segunda participação no Mr. Universo, realizada em Izmir, na Turquia. Segundo o próprio atleta, ele acreditava que poderia ter alcançado o pódio caso tivesse chegado com uma preparação melhor. Em 1998, Pelayo ainda aparece nos registros do Campeonato Mundial Amador da IFBB, no qual terminou em 12º lugar. Outra característica interessante de Pelayo era sua relação ampla com o esporte. Mesmo depois do período mais intenso de sua trajetória competitiva, ele continuou alternando musculação com boxe e corridas de aproximadamente 6 quilômetros nos finais de semana. Em vez de enxergar os pesos apenas como preparação para campeonatos, transformou o treinamento em parte permanente da própria rotina. Pelayo também permaneceu ligado às academias, ajudando a manter viva a cultura do bodybuilding carioca e sendo reconhecido como um dos veteranos do cenário do Rio de Janeiro. A história de Marcelo Pelayo nos leva a um período no qual o atleta precisava construir seu nome sem redes sociais e sem exposição diária. O reconhecimento vinha de uma maneira muito mais difícil, subindo ao palco, ano após ano. O próximo atleta talvez não possua tantas entrevistas disponíveis na internet, mas seus resultados internacionais dizem muita coisa. Na terceira posição, Baby Arnold. Francisco de Assis, conhecido como Baby Arnold, é um daqueles competidores que merecem ser redescobertos. Existe relativamente pouco material biográfico disponível sobre ele. No entanto, seus resultados mostram uma consistência internacional impressionante, especialmente nas categorias mais leves do bodybuilding. Em 2012, Baby Arnold foi vice-campeão no Arnold Amateur, realizado nos Estados Unidos. No ano seguinte, ficou em terceiro lugar na competição de Ohio e terminou em quarto no Arnold Classic Brasil, na categoria até 75 quilos. Em 2014, voltou ao Arnold Amateur dos Estados Unidos e ficou em quarto lugar. No Arnold Classic South America daquele ano, venceu a categoria até 75 quilos. Em 2015, novamente alcançou o top 3 em Ohio e conquistou mais um título no Arnold Classic South America, dessa vez na categoria até 70 quilos. Em 2016, ainda apareceria entre os 6 melhores do Arnold Amateur norte-americano. Quando observamos essa sequência, percebemos que não estamos falando de uma participação isolada.
Baby Arnold conseguiu manter-se competitivo durante vários anos. Contra atletas de diferentes países, seu físico se destacava por características muito valorizadas nas categorias leves: densidade muscular, condicionamento, separação e capacidade de parecer maior no palco do que o número indicado pela balança. A falta de entrevistas e documentários sobre Baby Arnold também revela um problema importante. Muitos atletas brasileiros construíram currículos expressivos em uma época na qual quase ninguém estava registrando suas histórias. Por isso, recuperar resultados e preservar nomes como o de Francisco de Assis é tão importante. No segundo lugar, temos um atleta que saiu de uma academia com halteres de cimento para conquistar o overall do Arnold. Na segunda posição, Júlio Balestrin. Júlio César Balestrin nasceu em 16 de agosto de 1978. Com 1,84 metros de altura, ele precisou construir uma quantidade enorme de massa muscular para preencher sua estrutura e competir contra os maiores atletas do bodybuilding amador. Em competição, chegou a pesar aproximadamente 113 quilos. O contato com os pesos começou dentro de casa. Seu pai, Josete, gostava de musculação e chegou a produzir os próprios halteres, utilizando cimento. Júlio cresceu, observando aquele ambiente, mas começou a frequentar uma academia por volta dos 17 anos. Na época, era alto e muito magro. A musculação apareceu primeiro como uma tentativa de melhorar a autoestima. Para investir no esporte, Balestrin economizava parte do dinheiro que recebia trabalhando em um pet shop. Com essas economias, contratou o treinador Wilson Santos e começou a se preparar de maneira mais séria. Sua estreia aconteceu em 2001, quando terminou em segundo lugar. Nos anos seguintes, venceu campeonatos regionais e, em 2004, conquistou títulos paulista e brasileiro. Mas o auge estava por vir. Em 2012, Balestrin venceu o overall do Arnold Amateur, realizado em Ohio. No mesmo ano, também foi campeão brasileiro na categoria super pesado. Em 2013, repetiu a conquista do overall, dessa vez no Arnold Classic Brasil. Ganhar um overall significa superar não apenas os atletas da própria categoria, mas também os campeões das outras categorias de peso. Balestrin havia chegado ao ponto mais alto de sua carreira amadora. Porém, em 2014, uma lesão grave interrompeu sua trajetória. O afastamento dos palcos durou aproximadamente 5 anos, até que ele voltou a competir em 2019. Mesmo sem manter a mesma sequência competitiva, Balestrin encontrou outra maneira de influenciar o esporte. Tornou-se treinador, comunicador e uma das principais pontes entre a geração antiga e o público atual. Sua experiência passou a ser utilizada na preparação de novos atletas e na divulgação da cultura do fisiculturismo. A trajetória de Balestrin possui todos os elementos de uma grande história. Uma infância cercada por pesos improvisados, o trabalho fora da academia, a conquista internacional, a lesão e a reinvenção. Mas o primeiro colocado da nossa lista mostra que, no bodybuilding, altura nunca foi sinônimo de grandeza. Na primeira posição, José Carlos dos Santos. José Carlos dos Santos é um dos nomes mais vitoriosos e longevos das categorias leves do fisiculturismo brasileiro. Com aproximadamente 1,60 metros de altura, José construiu um físico compacto, denso e extremamente proporcional. Ele começou a treinar aos 16 anos por uma razão curiosa. Um amigo tinha vergonha de frequentar a academia sozinho e pediu que José o acompanhasse. O amigo acabou desistindo. José Carlos continuou, e aquela decisão mudaria completamente sua vida. Ao longo das décadas seguintes, José Carlos conquistou mais de 20 títulos em campeonatos nacionais e internacionais, competindo principalmente nas categorias mais leves e em diferentes circuitos do fisiculturismo. Publicações e divulgações de eventos atribuem a ele múltiplos títulos: brasileiros, pan-americanos, mundiais e do Arnold Classic. Os totais exatos variam entre as fontes, porque determinadas listas contabilizam federações, categorias e edições diferentes. Essa divergência não muda o ponto principal.
José Carlos passou anos enfrentando alguns dos melhores atletas leves do mundo e acumulou uma quantidade extraordinária de resultados. Em 2011, integrou uma histórica dobradinha brasileira nas categorias leves, do Arnold Classic, ao lado de Marcelo Honório. E sua longevidade pode ser observada em resultados muito posteriores. No Arnold Classic South America de 2017, José Carlos, já veterano, ainda foi vice-campeão da categoria até 70 quilos. Na pesagem oficial, apareceu com 69,3 quilos e 1,60 metro. José Carlos é a demonstração perfeita de que um físico memorável não depende apenas de tamanho absoluto. Nas categorias leves, cada detalhe ganha importância. Uma cintura bem controlada, pernas separadas, costas completas, condicionamento e poses bem executadas podem transformar um atleta aparentemente pequeno fora do palco em um gigante durante a competição. Além de competir, José também compartilhou conhecimento técnico em entrevistas e publicações especializadas, tornando-se uma referência para atletas que buscavam compreender treinamento e preparação dentro da realidade das categorias mais leves. Talvez essa seja a melhor maneira de definir José Carlos dos Santos. Um atleta que entrou na academia apenas para acompanhar um amigo e acabou construindo uma das trajetórias mais respeitadas da velha escola brasileira. Jorlan Vieira mostrou que o bodybuilding pode ser uma identidade. Luiz Sarmento provou que a paixão pelo palco pode atravessar décadas. A Isaac Balbi transformou o retorno em uma homenagem ao próprio filho. Gleison Suto levou um físico digno do apelido Conan brasileiro aos campeonatos mundiais. Marcelo Pelayo permaneceu ligado ao esporte por gerações. Baby Arnold construiu uma sequência internacional que merece ser lembrada. Júlio Balestrin saiu dos halteres de cimento para conquistar 2 títulos. Overall No Arnold. E José Carlos dos Santos mostrou que um homem de aproximadamente 1,60 metros pode se tornar um gigante dentro do fisiculturismo. Esses atletas competiram em federações, categorias e momentos diferentes. Mas todos fizeram parte de uma geração que ajudou a construir a reputação do bodybuilding brasileiro. Uma geração que veio antes dos grandes contratos, antes das redes sociais, antes da estrutura atual. Eles não apenas desenvolveram músculos, eles construíram história. Agora queremos saber a sua opinião. Qual desses atletas mais marcou o fisiculturismo brasileiro? E qual lenda old school não poderia faltar em uma parte 2? Deixe seu comentário, inscreva-se no canal e compartilhe este vídeo com aquele amigo que realmente conhece a história do bodybuilding. Porque antes de acompanhar o futuro do esporte, também precisamos respeitar quem construiu o passado.